Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao debate entre os candidatos a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse é o primeiro debate para presidente nacional do PT pelo processo de eleições diretas, o nosso PED 2025. Neste ano, quase 3 milhões de filiados e militantes vão eleger pelo voto direto as direções na esfera nacional, estadual e municipal. Se você é filiado ao PT e ainda não sabe onde votar, procure o diretório municipal da sua cidade. É uma alegria estar aqui com vocês para mediar esse importante momento democrático em que o nosso partido reafirma seu compromisso sólido com a pluralidade de ideias, os novos desafios e perspectivas do PT que guiarão o partido nos próximos anos. Estão aqui conosco os 4 candidatos a presidente nacional do PT. Edinho Silva, graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara, mestre em Engenharia de Produção pela UFSCar de São Carlos, filiado ao PT desde 1985. Foi vereador em Araraquara em 92 e 96, presidente do PT de São Paulo em 2007, reeleito com mais de 90% dos votos. Deputado estadual por São Paulo entre 2011 e 2015. Foi ministro da Comunicação do governo da presidenta Dilma e coordenador de campanha da presidência do presidente Lula em 22, prefeito de Araraquara por 4 mandatos. Romênio Pereira é natural de Patos de Minas e um dos fundadores do PT. Iniciou sua militância na luta sindical nos anos de 1980, atualmente é secretário nacional de Relações Internacionais do PT. Coordena o relacionamento do partido com as entidades internacionais, já foi presidente estadual do PT de Minas e vice-presidente nacional do PT. Também atuou como secretário-geral de Organização de Entidades Internacionais. Representa o PT em agendas com o partido de esquerda e da América Latina, Europa e Ásia. Rui Falcão é jornalista, advogado e deputado federal pelo PT de São Paulo. É natural de Pitangui, em Minas, e filiou-se ao PT em 1982. Presidiu o Diretório Municipal de São Paulo de 89 a 92 e o Diretório Nacional em 1994, 2011 até 2017. Foi deputado estadual por 4 mandatos e exerce o mandato de deputado federal desde 2018, reeleito em 2022. Licenciou-se do governo para assumir a secretaria na gestão de Marta Suplicy em 2001 até 2004. Coordenou a campanha de Dilma Rousseff à presidência em 2010 e integrou a coordenação de campanha do presidente Lula em 2022. E, por último, Walter Pomar. Nasceu em 1966 em São Paulo, é técnico em artes gráficas pelo Senai, historiador e mestre e doutor pela USP. Professor de Relações Internacionais e Economia Política Mundial no PT desde 1985, foi dirigente municipal do PT em Campinas e secretário de Comunicação do PT de São Paulo. No Diretório Nacional, foi vice-presidente e secretário de Relações Internacionais, secretário executivo do Foro de São Paulo entre 2005 e 2013. Atualmente, ele é diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo. Já foi assessor do prefeito Davi Capistrano e secretário de governo em Campinas, integrante do jornal Brasil Agora e do Instituto Cajamar. E também está conosco aqui o presidente nacional do PT, o nosso senador Humberto Costa, que fará a abertura do nosso processo de eleições diretas em 2025. Bem, boa noite a todos os companheiros e companheiras, os que aqui se encontram na sede nacional do PT, os que acompanham esse debate pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores. Queria saudar a todos os filiados, filiadas, militantes do Partido dos Trabalhadores, os apoiadores de cada um dos candidatos e de cada uma das chapas inscritas para essa disputa que acontece no mês de julho, precisamente no dia 7 de julho, os nossos dirigentes partidários, tanto em nível nacional, estadual e municipal. Bem, hoje nós vamos ter o pontapé inicial, como se diz, vivendo um momento importante do Partido dos Trabalhadores. Voltamos depois
de um tempo ao exercício da presidência da República, desta feita mais uma vez por intermédio do presidente Lula, que ao longo desses 2 anos e 5 meses de mandato tem feito uma administração completamente sintonizada com o nosso projeto político para o país, com o plano de governo que nós aprovamos na eleição de 2022 e que tem cumprido todos os compromissos de maneira integral que foram assumidos ao longo da campanha eleitoral. Esse processo de renovação da direção do Partido dos Trabalhadores, nesse momento, é extremamente especial, porque estamos, na verdade, na antevéspera das eleições do ano que vem. É um momento em que o partido se mobiliza, que o partido procura se organizar, debater as grandes teses da conjuntura nacional, mas também daquilo que nós vamos apresentar como proposição para a disputa das eleições do ano que vem, onde todos temos convicção e certeza de que teremos mais uma vez o presidente Lula como candidato do nosso partido. Precisamos transformar esse PED num momento de ampla mobilização. Vamos trabalhar para termos um número muito significativo, expressivo de militantes participando desse processo eleitoral. O PT é o único partido do Brasil que elege os seus dirigentes num processo de eleição direta como esse que acontecerá no próximo dia 6, 7 de julho. E aqui nós estamos começando hoje um processo, talvez de todos eles, o mais importante ao longo desse período, que é o debate entre os nossos candidatos a presidente. Aqui, como já foi dito, nós temos o companheiro Edinho Silva, candidato com o número 180, o nosso companheiro Romênio Pereira, candidato sob o número 150, Rui Falcão, candidato sob o número 130, e Walter Pomar, é uma honra, é um erro que lhe dignifica. Walter Pomar é o 120, número 120, candidato também à presidência do Partido dos Trabalhadores. Sem mais delongas, nós vamos apresentar a todos vocês as regras do debate e, de imediato, nós partimos para a discussão. É isso aí, pessoal. Então, para darmos início à rodada de falas, eu gostaria de apresentar a vocês as regras do debate. Cada candidato terá o mesmo tempo de fala, com controle visível na tela para garantir a igualdade de condições entre todos os participantes. O debate será realizado em 3 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá até 10 minutos. No segundo bloco, os candidatos responderão a 2 perguntas sorteadas, escolhidas entre aquelas enviadas por companheiros e companheiras de todo o Brasil pela internet. Cada pergunta será respondida por todos os candidatos com tempo de até 5 minutos para cada. Essas perguntas foram previamente selecionadas por representantes de todas as candidaturas e respeitaram o critério da diversidade regional. Na terceira e última rodada, cada candidato terá 5 minutos ou até 5 minutos para fazer suas considerações finais e enviar sua mensagem aos filiados. Os candidatos que quiserem falar daqui do púlpito, pode ficar à vontade também, não necessariamente precisa falar da mesa. Agora que todos e todas já conhecem as regras, nós vamos fazer o sorteio da ordem das falas. Eu queria convidar o presidente Humberto Costa para vir aqui fazer o sorteio comigo. Nessa caixinha aqui estão os 4 nomes dentro da urna. Então, nós faremos o sorteio e a ordem valerá para todo o debate. Bom, para iniciar, Romênio Pereira, número 150. O segundo candidato a fazer sua exposição, Walter Pomar, número 120. Terceiro candidato a fazer a exposição, Rui Falcão, 130. E o quarto candidato, nosso companheiro Edinho Silva, 180. E aqui está para todo mundo ver que só tinha essas 4 mesmo.
Valeu, pessoal. Então, pessoal, sem muitas delongas, Romênio Pereira. Primeiro eu quero cumprimentar a todas as companheiras mulheres, em nome da companheira Vivi, nossa secretária de Cultura, em nome da Janaína, nossa secretária do Setorial de LGBTQIA+, e quero cumprimentar os companheiros homens, em nome do Saulo, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, o companheiro Paulo Cares, o nosso secretário sindical, e o companheiro Martins, o nosso secretário de combate ao racismo. Eu preparei uma fala, então vou fazer companheiros. Então, antes eu queria dizer, Edinho, você, o Walter e o Rui, é uma alegria estar disputando esse espaço, porque são 3 amigos, companheiros que eu tenho no partido. Aqui será uma proposta sobre a proposta que nós achamos que é importante, que nós acreditamos para o nosso partido, naturalmente para a reeleição do presidente Lula. Então é uma alegria estar aqui com vocês 3. O partido do presidente Lula e da reconstrução democrática do país. No entanto, é também um momento que nos exige coragem, unidade e compromisso com a nossa autonomia, nossos valores e a nossa base que sustenta a nossa luta. Eu estou filiado nesse partido desde 1980. Minha trajetória política se confunde com a trajetória do PT e a militância. Sou natural de Patos de Minas e comecei a minha militância na Igreja Católica e no movimento estudantil, onde fui presidente da União dos Estudantes Patense, uma entidade secundarista. Atuei no movimento cultural, no movimento popular e também no movimento sindical. Disputei a minha primeira eleição em 1982 como candidato a vereador na estreia do PT, nas urnas, e fui dirigente sindical representando os trabalhadores e as trabalhadoras na Companhia de Saneamento do meu estado, que é Minas Gerais. Desde então, dediquei minha luta por democracia, inclusão e transformação social. Sou um dos fundadores do PT. Esse partido que não é apenas uma legenda, mas sim uma ferramenta de transformação da vida do povo brasileiro. Ao longo da minha trajetória, fui presidente estadual do PT em Minas Gerais. Dirigente nacional, percorri mais de 600 cidades no meu estado e mais de 1.000 cidades em todo o país. E com o objetivo de organizar o partido e dialogar com a militância e ouvir de perto os desafios das nossas bases. Como dirigente nacional, ocupei várias funções. Fui secretário de Organização, de Relações Institucionais, vice-presidente nacional do PT, secretário-geral e, atualmente, tenho a honra de atuar como secretário de Relações Internacionais do partido. Uma experiência que me abriu novas perspectivas e me preparou ainda mais para este momento. Nessa situação, tive o privilégio de trabalhar ao lado de Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, uma referência pela integração latino-americana, e do companheiro Walter Pomar, diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo, uma das vozes mais profundas e combativas da nossa militância e da nossa política internacional. Junto com eles, percorremos um longo e desafiador caminho, onde tive a oportunidade de dialogar com mais de 130 embaixadores e embaixadoras, promovendo avanços importantes nas relações internacionais do PT. Fortalecemos nossos laços com os partidos progressistas na América Latina, na Europa, na África e na Ásia, consolidando o PT como uma força política global que inspira a esperança e a luta por democracia, igualdade e justiça social. Toda essa caminhada me preparou para esse desafio. Decidi colocar meu nome à disposição porque conheço o dia a dia do PT, vivo a militância, ouço as bases, entendo os anseios de cada companheira e de cada companheiro, que constrói o partido nas ruas, nas comunidades e nos movimentos sociais. Quero conduzir o PT nacional para um caminho de fortalecimento, de autonomia, que responda à altura do nosso papel histórico. Companheiras e companheiros, o PT é um partido,
é o partido do presidente Lula. E, como sempre, estamos comprometidos em construir um projeto no qual somos os principais atores dessa vitória. Reconhecemos a tarefa fundamental de organizar e ampliar o arco de alianças para garantir a reeleição do presidente Lula em 2026 e consolidar a reconstrução do Brasil. No entanto, venho dizer, não pode ser a qualquer forma ou a qualquer preço. Ampliar o arco de alianças não pode significar abrir mão dos nossos valores, dos nossos compromissos históricos e tampouco desrespeitar a nossa militância, que é a alma do nosso partido. Este compromisso não é só com a reeleição do Lula, é um compromisso com a transformação verdadeira e com a mudança das estruturas de desigualdade e com a luta por um Brasil mais justo, mas que respeitem os nossos valores, fortaleça os nossos ideais e garanta o PT continue sendo o partido da classe trabalhadora e da mudança social. Nosso partido, mais que nunca, precisa reafirmar sua autonomia. Devemos apoiar o governo, mas também ter a coragem, quando necessário, discordar e ajudar a corrigir rumos. Este é o papel de um partido forte, comprometido e capaz de tomar decisões com independência e responsabilidade. Por isso, precisamos valorizar a nossa militância e organizar ainda mais as nossas bases em todo o país. Um PT forte é um PT que se conecta com o povo e escuta os movimentos sociais, as comunidades, os trabalhadores e as trabalhadoras, e que acreditam que um futuro diferente. Vamos construir um partido que leve em conta as vozes da nossa base, para guiar cada passo do nosso projeto de reconstrução nacional. Companheiras e companheiros, assumir a presidência nacional do PT é, para mim, mais uma grande missão política. É um exercício do compromisso com a história, com os valores e com o legado do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Quero conduzir o nosso partido com coragem, responsabilidade e visão, ajudando o PT a seguir como a maior força política do Brasil, uma referência de transformação do mundo. Por isso, conto com o apoio de cada companheira e de cada companheiro. Cada militante que acredita que podemos juntos construir um PT ainda mais forte, mais conectado e mais comprometido com o Brasil e com o povo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos juntos à coragem, à autonomia e construir o PT que o Brasil precisa com a nossa militância. Eu sou de Minas Gerais e queria dizer, estou aqui, um mineiro, entre 3 paulistas, e eu quero dizer para vocês, eu vou colocar um pão de queijo no virado paulista. Muito obrigado. Obrigada, Romênio. Só uma pequena correção. Eu quero chamar. Ele falou 3 paulistas, aí alguém corrigiu, porque o Rui é mineiro, mas são 3 mesmo, porque eu também sou paulista. Nasci em Campinas. É só para. Sou pernambucano de coração. Nasci. É que eu nasci em Minas e militei em Minas. Ele nasceu em Pitangui, mas foi muito jovem ainda para São Paulo. Pessoal, sem muitas delongas, então, eu chamo Walter Pomar, que é o segundo. Só uma pequena observação. O pessoal, quando for falar, não fale muito em cima, porque fica dando esse puff, dá uma pequena distância. Sim, senhor. Bom, boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Queria cumprimentar quem está aqui no auditório, quem está nos acompanhando pelas redes do PT. Queria cumprimentar o Humberto, o Edinho, o Romênio, o Rui, a companheira Gleide. Queria iniciar com minha autodescrição. Eu sou de estatura média, pele branca, cabelos e barbas grisalhas, uso óculos, estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta branca que tem o desenho de um punho pintado com as cores da bandeira palestina, com uma estrela do PT embaixo, e estou vestindo um blazer preto. Bom, no dia 6 de julho, os filiados ao PT vão decidir quem vai dirigir o partido até 2029,
mas essencialmente vão decidir qual partido dos trabalhadores vai existir até 2029. Vai ser um partido vitorioso ou vai ser um partido derrotado? Vai ser um partido que defende o socialismo ou vai ser um partido que se adaptou ao neoliberalismo? É um partido que faz alianças para implementar o programa ou faz alianças que bloqueiam a implementação do programa? É um partido das lutas sociais ou é um partido prisioneiro da institucionalidade? Nós vamos ter um partido com instâncias controladas pela base ou nós vamos ter instâncias tuteladas pelos parlamentares? Nós vamos ser uma organização de combate ou nós vamos ser uma organização domesticada? Nós vamos ser um partido que constrói um futuro diferente para o Brasil e um lugar diferente para o Brasil no mundo? Ou nós vamos ser um partido que tem um grande passado pela frente, que a gente se reúne para discutir o que nós já fomos, o que nós já fizemos? Vai ser um partido dirigido por homens velhos, brancos, como nós que estamos aqui, ou vai ser um partido dirigido por jovens, mulheres, negros e negras? É isso, a depender da decisão que se tome no dia 6 de julho, é isso que nós vamos estar decidindo. E a depender de qual seja essa decisão, vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil transformar o Brasil e mudar o lugar do Brasil no mundo. Hoje o Brasil é um país capitalista, dependente, desigual, com uma democracia muito relativa e um país subdesenvolvido. A depender do que a gente faça no dia 6 de julho, aumentam as chances da gente ter um país soberano, um país democrático, um país com bem-estar social, um país desenvolvido e um país socialista. Soberania para nós é, antes de mais nada, soberania alimentar, que significa reforma agrária. Soberania também é ambiental, que significa colocar sob controle o agronegócio e as mineradoras. Soberania também é produtiva, o que significa industrialização com altas doses de ciência e tecnologia. Soberania também comunicacional, que significa não só cumprir a Constituição no que diz respeito à proibição do oligopólio da comunicação, mas significa também colocar no seu devido lugar as Big Techs, criando aqui no Brasil redes sobre controle público e nacional. E soberania militar. E sobre isso, além de nós precisarmos de forças armadas que não sigam a concepção de defesa hemisférica do Pentágono, a gente também precisa de um ministro da Defesa capaz de olhar para acampamentos em frente aos quartéis e ver golpistas, e não, como ele disse, amigos, familiares e democratas. Alguém que, num 8 de janeiro, tenha a sapiência de não defender garantia de lei e ordem, que era o que os kids pretos queriam, para dar continuidade ao golpe. Alguém que seja ministro da Defesa, e não um instrumento da corporação militar junto ao governo. Quando nós falamos de igualdade e bem-estar social, a gente fala de emprego, fala de remuneração justa, fala de jornada de trabalho menor e acabar com a escala 6x1, fala de um salário mínimo que respeite o que a Constituição diz, fala de aposentadoria digna, mas fala também de mais e melhores políticas públicas, que só vão existir se a gente derrotar a banca, o Hugo Mota e a maioria de direita do Congresso, uma parte do Ministério da Fazenda e o Banco Central, agora indicado por nós, que querem cortar na carne e acabar com os direitos constitucionais, acabar com os pisos, acabar com a política de valorização do salário mínimo e com tudo que diga respeito às condições de vida do povo. Quando a gente fala de democracia, nós estamos falando de não haver compra de votos, mesmo sob a forma disfarçada das emendas discricionárias com a qual uma parte dos nossos parlamentares já se acostumou. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de um Congresso que represente o povo, e não a elite, como é hoje o nosso Congresso Nacional, que está tentando impor um parlamentarismo de fato, que alguns aqui acham que faz parte da paisagem, e nós achamos que tem que ser combatido e derrotado, porque não foi essa a decisão do povo no plebiscito de 1993. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de um judiciário que seja controlado socialmente. O México está dando um bom exemplo a esse respeito, onde os meios de comunicação de massa não sejam armas a serviço da mentira. E, principalmente, democracia significa povo consciente, povo organizado e povo mobilizado. Sem poder popular, não tem democracia.
E é bizarro que nós tenhamos tido 60 milhões de votos no Lula em 2022 e não haja 10 milhões de filiados e filiadas aos sindicatos no Brasil. Ou a gente amplia a organização popular ou não vai haver democracia. Desenvolvimento, por sua vez, significa superar a condição atual de subpotência primária exportadora e paraíso do capital financeiro. Mas, para isso, precisa de protagonismo do Estado. Sempre que houve desenvolvimento no Brasil, houve protagonismo do Estado. E não haverá protagonismo do Estado enquanto a gente estiver sob a ditadura do capital financeiro e sob o império do novo marco fiscal, com seu impossível de realizar déficit zero. A depender do que ocorra no dia 6 de julho, também aumentam as chances do Brasil ser um país socialista. A palavra nem aparece no manifesto de um dos candidatos que está aqui disputando. E aparece uma vez, numa das principais teses. Devia aparecer mais, porque nesse momento de crise que o mundo vive, crise brutal, que ameaça a sobrevivência da humanidade, é a obrigação nossa, como partido da classe trabalhadora, falar em acabar com o capitalismo e construir uma sociedade onde não haja nem exploração, nem opressão. E não é apenas por esta razão, mas também porque tudo aquilo que eu falei antes sobre o Brasil pressupõe que a classe trabalhadora conquiste o poder. E uma sociedade onde a classe trabalhadora tem o poder, uma sociedade onde a classe trabalhadora decide o que produzir e como distribuir, tem nome, é sociedade socialista. E a gente deve reafirmar isso como objetivo estratégico do nosso partido. A depender do que aconteça no dia 6 de julho, aumentam as chances de vitória em 2026, mas não de qualquer vitória, mas sim daquela vitória que nos permite ter um mandato superior ao atual. Nós já vimos no passado o que acontece quando a gente tem um mandato inferior ao anterior. Nós precisamos criar as condições para que a gente tenha um segundo mandato superior ao atual ou um quarto mandato superior ao terceiro. Mas para tudo isso, dia 6 de julho tem que apontar no sentido de mudança. Mudança no partido, mudança no governo. Quem concorda com isso, a gente pede o voto para a chapa em tempos de guerra, a Esperança Vermelha, e para a minha candidatura a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E para concluir, eu quero falar do tema que está aqui nessa camisa. A gente está assistindo há meses um genocídio televisionado, uma coisa brutal, horripilante, em que um Estado terrorista usa toda a força armada possível contra uma população predominantemente civil, mulheres, crianças, velhos. Mais recentemente, eles estão impedindo o acesso dessa população a comida e a remédios. É disso que se trata. Nós estamos diante de um genocídio televisionado que enfrenta o repúdio da nossa parte, enfrenta o repúdio do presidente Lula, que chamou as coisas pelo nome, recentemente, inclusive, chamando sempre de genocídio. Porém, isso não basta. É preciso dar um passo além. Eu espero que todas as candidaturas que estão aqui e todas as chapas assumam um compromisso de não apenas denunciar o genocídio, não apenas defender o fim do conflito, não apenas defender a paz, não apenas defender o Estado palestino, mas também defender a ruptura de relações diplomáticas do Estado do Brasil com o Estado terrorista de Israel. E assumam o compromisso também de que o Partido dos Trabalhadores vai se engajar de verdade nas mobilizações de massa em defesa de uma Palestina livre. Como dizem os nossos companheiros, Palestina livre do rio ao mar. Muito obrigado. Muito obrigada, Walter Pomar. Pessoal que está nos acompanhando aí, a gente pede que vocês compartilhem, vamos chamar todo mundo para poder assistir esse debate. E eu quero convidar agora nosso deputado Rui Falcão. Fala daí ou daqui, Rui? Vai falar daí mesmo? Sim. Ok, 10 minutos. Bom, boa noite, companheiros e companheiras que nos assistem aqui e nas suas residências. Boa noite à companheira Gleide, que mediu os trabalhos, nosso presidente Humberto Costa, os companheiros Edinho, Romênio, Walter Pomar. Tenho uma satisfação muito grande de estar num debate que as ideias vão predominar
e não um debate rebaixado que vimos no passado nas páginas da imprensa, que parecia que o PT só visava a tesouraria. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do nosso partido mais de 7 anos, sempre ao lado do presidente Lula, cumprindo missões a pedido dele e sempre ao lado da nossa militância, que nos apoiou e nos encorajou a prosseguir na luta. Essa militância, que eu respeito muito, deve voltar a ter voz, não apenas a cada 2 anos nas eleições, mas participando das decisões, opinando, sendo consultado e tendo instâncias deliberativas para se manifestar. Sou de uma época em que enfrentamos a ditadura militar, em que a morte, a tortura e as prisões nos rondavam incessantemente. Por isso, a vida me ensinou que nesses momentos que vivemos hoje, com a crise mundial, com o Brasil numa situação ameaçada pelo bolsonarismo, não há como recuar, não há como se acovardar, não há como esmorecer no combate aqueles que defendem o imperialismo, aqueles que são suportadores do capitalismo, seja a direita, seja a extrema-direita. Porque a direita também é neoliberal. E nem todos são fascistas, mas são capitalistas e contra as classes trabalhadoras. Por isso, nessas circunstâncias, eu não teria como recusar o apelo que recebi de militantes, de dirigentes, de parlamentares, de figuras históricas, as quais eu tenho muito orgulho de ter o apoio, como são os companheiros Olívio Dutra, José Genuíno, o líder histórico do Sem Terra, o companheiro João Pedro, e também com apoio em todas as tendências do nosso partido, ou apoio ou voto, já que o voto é secreto, e quero crer que terei voto de todas as tendências do nosso partido. O voto é secreto, o PT não tem chefes, não tem caciques, e os militantes são livres para fazer suas escolhas em torno de ideias, projetos coletivos, como é o nosso partido. Quero fazer aqui algumas observações sobre as circunstâncias que vivemos hoje. Primeiro, sobre a conjuntura mundial. O capitalismo vive uma crise de grandes proporções, que não é só econômica, é cultural, é política, é social, ambiental, marcada por guerras, disputa de territórios, de combustível e de água. Também essa crise, ela repercute aqui no Brasil. É uma crise do capitalismo que, embora seja um sistema falido nessas circunstâncias, mas na sua fase neoliberal, é dominante politicamente, inclusive no nosso país. Portanto, qualquer política de transformação que a gente queira empreender, e quero notar que o nosso programa de campanha era união, reconstrução e transformação. Pelas circunstâncias apontadas aqui em várias vezes, a transformação foi retirada do nosso slogan. E eu digo, até para reconstruir das ruínas, é preciso transformar. Então, companheiros e companheiras, nós temos que analisar essas questões e ter propostas com relação a elas. Por exemplo, não dá para ter um país independente, soberano, se a gente é encarado pela população como alguém do sistema, quando a direita é o sistema, porque defende o capitalismo. E nós, como diria o Mujica, administramos o capitalismo, sim, até o aperfeiçoamos às vezes, mas não nos esqueçamos do outro sistema que nós defendemos desde a origem, que é o sistema socialista. Quero também falar das relações do nosso partido com o nosso governo. A posição de autonomia e independência deve nos fazer valer críticas para corrigir rumos e não sermos tratados como adversários do governo. Por exemplo, é inaceitável continuar a conviver com a taxa de juros maior do que aquele que era chamado de política de lesa-pátria, que era Roberto Campos.
é também inaceitável que a gente deixe correr as propostas que estão sendo encaminhadas, não só para a independência do Banco Central, mas a autonomia definitiva com segurança financeira, criando uma nova empresa, na verdade, desvinculada de qualquer política pública no país. Quero também lembrar que o nosso governo precisa se relacionar muito bem com os movimentos sociais. Não consigo entender como é possível que a gente não esteja engajado ainda em duas grandes campanhas. A primeira, a campanha pelo plebiscito popular de 7 de setembro, que tem propostas nossas, como o próprio presidente Lula, no dia 1º de maio, afirmou: fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, não a anistia, não a devastação florestal, a devastação do país pelo agronegócio, pelas mineradoras irregulares, e também para que a gente possa fazer solidariedade ao povo palestino. Lembro aqui que o candidato a presidente do parlamento de Israel, do Knesset, disse há algumas semanas que Gaza não tem crianças, porque cada criança é um guerrilheiro do Hamas em potencial. Então, é a política de Herodes levada à prática na Palestina. Interpelei o nosso ministro das Relações Exteriores na comissão, na CREDEM da Câmara, e ele concordou que é necessário fazer o boicote, fazer sanções a Israel, mas não quer romper relações diplomáticas. Até o Chile de Boric já rompeu relações diplomáticas e comerciais com Israel. Esclareceu também que o Brasil, ao contrário do que se diz, felizmente não está exportando petróleo para o governo genocida de Bibi Netanyahu. São petroleiras que operam por aí, mas o nosso governo, felizmente, não está fazendo isso. Quero também falar da importância de democratizar o nosso partido. Se eleito, pretendo convocar o nosso 8º Congresso, embora o 7º ainda não se conheça as suas resoluções, para refazer o estatuto que foi violado quando aprovamos o mandato perpétuo de dirigentes e parlamentares. Acho também que os nossos militantes, a nossa base, precisa ser consultada. Nós estamos na era da inteligência artificial, da internet, as consultas, os plebiscitos, eles precisam ser realizados no nosso partido. E, por fim, quero aqui fazer uma proposta que também deveria ser votada no Congresso, se for realizado. Nós temos paridade de gênero em todas as instâncias partidárias. Vamos acabar com o verticalismo presidencial, direções coletivas e copresidência entre homens e mulheres na direção. Creio que essa é uma proposta que tem toda a condição de ser aprovada, até porque as mulheres têm um papel muito importante também no nosso partido. Falo ainda, por fim, que nós precisamos formar uma consciência democrática e popular se queremos construir o socialismo no Brasil. E o presidente Lula tem todas as condições de levar à frente essa consciência democrática e popular, essa disputa de ideias na sociedade que vai nos ajudar a responder por que com tantas entregas, por que com tantas realizações no nosso 3º governo do Lula ainda carecemos de apoio popular. É necessária a disputa política e ideológica permanente, combatendo os valores do neoliberalismo, do capitalismo e afirmando aquilo que um companheiro indígena me disse lá no Ceará: temos que retomar nossos princípios fundantes. Ou como me disse uma companheira aqui em Brasília, eu quero o meu PT de volta. Aquele PT que tenha a base dirigindo, aquele PT que está presente em cada território e não a cada 2 anos nas eleições. Peço o voto. Rui Falcão, 130. Obrigada ao companheiro Rui Falcão. Nós vamos, então, agora para o último desse primeiro bloco, que é o companheiro Edinho Silva, 10 minutos. Primeiro, minha saudação a quem nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, para quem nos acompanha em casa,
nesse primeiro debate do PED do Partido dos Trabalhadores. Minha saudação ao nosso presidente Humberto Costa, em nome dele a toda a direção do nosso partido, que tem conduzido esse processo. Minha saudação à companheira Gleide Andrade, que faz a mediação, em nome dela a todas as companheiras e companheiros que estão aqui presentes no nosso anfiteatro, aqui em Brasília. Minha saudação aos candidatos que estão comigo nesse processo, Romênio Pereira, Rui Falcão e Walter Pomar. Eu quero iniciar dizendo a vocês que esse é o PED mais importante da história do Partido dos Trabalhadores. E digo isso caracterizando essa minha afirmação. Nós estamos construindo um PED onde o resultado dele será a construção de uma direção partidária, seja ela nos zonais, onde nós temos zonais, nos diretórios municipais, estaduais, na direção nacional, que terá missões efetivamente históricas. Primeiro, a mais importante delas, porque sem essa superação nós não conseguiremos enfrentar as demais, é a construção de um partido forte, de um partido que entenda a sua missão, que entenda o seu papel, de um partido que terá que ser forte, que terá de estar forte, mesmo quando o presidente Lula não disputar mais eleições. A eleição de 26 efetivamente será a última eleição que o presidente Lula estará nas urnas representando o nosso projeto e representando a nossa construção partidária. Claro que o presidente Lula vai continuar influenciando nos rumos do PT, mas ele não estará na relação direta de disputa de projeto com a nossa sociedade. E quero reproduzir aqui uma frase do presidente Lula que, para mim, ela é histórica e ela é emblemática. O sucessor do presidente Lula não será um nome, o sucessor do presidente Lula será o PT. O PT forte, o PT organizado, construirá nomes e processos para que a gente continue disputando os rumos da sociedade brasileira. Mas um PT forte terá que enfrentar também, em 26, uma disputa eleitoral que será fundamental para os rumos do Brasil. A reeleição do presidente Lula significará a continuidade do nosso processo, não só de reorganização das políticas públicas que foram destruídas pelo governo fascista Bolsonaro, mas para que a gente dê continuidade à construção do nosso projeto de país. É sempre bom nós lembrarmos que o presidente Lula assumiu o Brasil com um rombo de 375 bilhões, gerados certamente pelo maior processo de compra institucional de votos da nossa história. O presidente Lula herdou um país com as políticas públicas destruídas. Portanto, o processo de reconstrução do Brasil não é simples e nem será por passe de mágica. Mas a reeleição do presidente Lula em 26 também significa nós derrotarmos o fascismo no Brasil. E é importante nós caracterizarmos a ascensão do fascismo internacionalmente e esse pensamento fascista que alimenta guerras, que alimenta conflitos, que alimenta o expansionismo territorial, mas também faz a disputa do imaginário e da consciência da população internacional. Hoje o Trump é o maior líder fascista do século XXI e nós não podemos enxergar isso como normalidade. Nós não podemos enxergar com normalidade a ascensão do fascismo na Europa, a ascensão do nazismo na Alemanha. E é esse fascismo que se organiza no Brasil e se organiza institucionalmente disputando as eleições. Para que a gente enfrente esse processo, nós temos que ter um partido forte, que as instâncias estejam fortes, que nós possamos aprimorar a nossa democracia interna. Eu tenho 40 anos de filiação partidária, desses 40 anos, 31 anos eu cumpri mandato. Mas não tenho nenhum constrangimento em dizer aqui que mandato não pode substituir instância partidária, que mandato não pode substituir organização
partidária. Nós temos que aprofundar a democracia interna, inclusive os instrumentos de deliberação do nosso partido, inclusive deliberação dos recursos do nosso partido. Quero aqui dizer também que esse partido forte, organizado, tem que voltar a se organizar. Não estou dizendo que não tenha trabalho de organização de base. O que eu penso tem que ter uma orientação partidária para que o PT volte a se organizar na base, volte a ter núcleos de base, volte a dialogar com a nova classe trabalhadora das nossas periferias. Eu penso que nós temos que ter como eixo central as bandeiras do PT para que a gente dispute os rumos da sociedade, para que a gente faça disputa dentro do Congresso Nacional. Porque é evidente, num governo de coalizão, num governo com a governabilidade tão instável, porque roubaram, sim, atribuições do presidencialismo no último processo, durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro. Nós precisamos ter uma agenda forte que dispute o nosso projeto. E, nesse sentido, a economia solidária é instrumento fundamental para as ações do PT, principalmente para a organização da nova classe trabalhadora. Eu penso também que nós temos que levantar forte a bandeira da democracia direta. O PT não pode ter constrangimento em defender o orçamento participativo e a participação nos conselhos populares, nos conselhos gestores de políticas públicas. Como eu penso que nós temos a obrigação de levantar a bandeira da educação, exigindo, disputando recursos para a universalização da educação integral, para a universalização da primeira infância. Eu penso que um partido forte tem que enfrentar todos os debates da sociedade, inclusive o debate da segurança pública. Nós não podemos aceitar a concepção de segurança pública, hoje alimentada pelo pensamento fascista, onde política pública é igual a polícia letal. Essa não pode ser a nossa bandeira, mas nós temos que ter concepção, nós temos que ter proposta. O PT tem que ser o partido da transição energética. Nós temos que defender uma nova forma de produção de riqueza no mundo, onde a gente não seja efetivamente passivos diante da submissão dos trabalhadores, nem tampouco passivos diante da degradação ambiental. Se o fascismo nega a emergência climática, nós temos que levantar a bandeira da urgência climática, como o PT tem também que levantar sem constrangimento a tarifa zero, a bandeira tarifa zero, porque o transporte urbano é o grande problema hoje dos grandes centros urbanos e das nossas cidades. Como o PT tem que enfrentar a questão do tempo, da contradição entre tempo e trabalho, e nós temos que ser favoráveis à mudança da organização do trabalho. É nesse sentido que eu quero aqui dizer para vocês que nós temos que ter um partido que faça disputa na sociedade. Claro que nós vamos enfrentar o fascismo com todos os instrumentos que nós temos, mas nós temos que enfrentar o fascismo trazendo a maioria da sociedade para o nosso campo. Para isso, nós temos que efetivamente debater qual o modelo de sociedade que nós queremos. O modelo de sociedade que nós queremos não tem machismo, o modelo de sociedade que nós queremos não tem racismo, não tem LGBTfobia, o modelo de sociedade que nós queremos não tem precarização do trabalho, o modelo de sociedade que nós queremos não tem degradação ambiental. Eu penso que, nesse sentido, nós temos que ter a coragem de polarizar a sociedade no debate de rumos. Nós só vamos vencer o fascismo se nós polarizarmos a sociedade no debate de rumos. Para onde que a sociedade vai e qual a sociedade que nós queremos. E também nós temos que contagiar a juventude. Nós não podemos ficar passivos diante de uma juventude que não acredita na política, que não é contagiada pela política. Nós temos que ganhar corações e mentes da nossa juventude para que eles venham para a política, para que eles venham para a prática da transformação, para que a gente possa transformar a sociedade brasileira, para que a gente não abra mão dos nossos sonhos, para que a gente não abra mão das nossas utopias. E, nesse sentido, eu encerro aqui a minha fala dizendo que nós não podemos ter nenhuma dúvida. O centro da conjuntura, o centro do embate no próximo período é a reeleição do presidente Lula. Nós temos que criar todas as condições para que o presidente Lula se reeleja, para que a gente derrote o fascismo no Brasil e para que a gente reafirme o nosso projeto de país, um projeto que se desenvolva com justiça social e com igualdade, e que a gente possa efetivamente disputar os rumos da América do Sul, os rumos da América Latina, porque o embate entre democracia e fascismo, ele é um debate internacional. E agradeço a atenção de vocês e, claro, nós teremos outros momentos aqui para que a gente aprofunde outros temas. Muito obrigado.
Obrigada, Edinho. Nós concluímos, então, esse primeiro bloco. Para quem entrou aí agora, nós estamos aqui no debate nacional dos candidatos a presidente do PT. E, nesse primeiro bloco, cada candidato teve 10 minutos para expor as suas propostas, seu programa. E agora nós vamos para um segundo bloco. Eu vou convidar aqui o nosso secretário-geral, Henrique Fontana, para fazer o sorteio aqui, e a nossa Janaína, que é a nossa secretária LGBTQIA+, e vou chamar a Camila Moreno aqui para me ajudar. A Camila e a Janaína nós vamos sortear 2 perguntas. Janaína pega uma, depois a Camila pega outra. Nesse segundo bloco, cada candidato tem 5 minutos para responder as 2 perguntas. Nós vamos seguir a mesma ordem. Então, começando pelo Romênio, depois o Walter, depois o Rui, depois o Edinho. Então, eu vou ler as 2 perguntas. Eu vou ler a primeira pergunta, depois a gente volta com a próxima pergunta. A pergunta é da Rosa Maria Nunes Araújo. De que forma os candidatos, se eleitos presidente nacional do PT, irão acompanhar os diretórios estaduais e municipais do PT em todo o Brasil, sabendo da extensão territorial do nosso país e das diferenças culturais e sociais? Romênio, 5 minutos. Uma pergunta? Isso. No próximo, depois eu faço a segunda. Tá, eu estou muito tranquilo para responder essa pergunta, porque, como eu disse há pouco, a minha vivência como dirigente e como militante desse partido, foi andar pelos grotões desse país. Eu estou usando um tema, a minha vida é andar por esse país. Então, eu tenho falado, ouvido muito os pequenos e médios municípios. Eu acho que a direção nacional tem um olhar muito grande para os grandes centros e, às vezes, para os estados. Eu quero dar um exemplo. A própria divisão do fundo eleitoral foi para São Paulo, onde que os meus 3 concorrentes são do mesmo estado. Mas, pelo resultado eleitoral, só elegeu 4 prefeituras. Se nós pegarmos, por exemplo, o governo do presidente Lula, tem 4 ministros de São Paulo. Então, eu até brinquei outro dia, se fosse por essa lógica, Minas Gerais teria 37 ministros, 39. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter um PT mais nacional, um PT que escute o Acre, Roraima, que escute o Nordeste e que possa ouvir os diretórios municipais, porque nós precisamos lembrar, e eu tive a oportunidade de coordenar a campanha do presidente Lula e da presidenta Dilma nos pequenos municípios. Olha, ir para pequeno e médio município, às vezes não tem onde dormir, aonde não ter onde comer. E é muita poeira que se come, mas foi lá, nesses grotões desse país, que o presidente Lula e a presidenta Dilma ganhou as eleições. Então, esse é meu compromisso. Procure minha história em Minas e no Brasil. Eu nunca me neguei pisar em nenhum município pequeno desse país. Nós precisamos ter um olhar mais nacional, um olhar mais regional. Eu sou daqueles que, assim, eu sou de um estado, como de Minas Gerais, que tem um pouco do espírito de todo o país. E eu gostaria que tivesse isso a nível nacional. Eu não quero que, em algumas situações, tenha candidatura a vereador que recebe mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão, e que você chega no pequeno e médio município, ganha 3, 4 mil reais. Essa não pode ser a nossa realidade. Nós precisamos ter um compromisso com o Brasil que acontece no interior desse país. Ser petista em pequena e média cidade é muito difícil. Agora, ser petista em Belo Horizonte, ser em São Paulo, a gente não é conhecido. E eu quero dizer o seguinte, nós precisamos voltar com muita força, porque o PT tem dado uma demonstração, na minha opinião, que não está levando o povo para a rua. É só ver os 1º de maio. Aquilo ali não enchia um pequeno ginásio do interior desse país. E eu quero dizer para vocês, nós precisamos ter uma relação forte com a população, com a militância desse partido que constrói. E eu quero dizer aqui, eu estou defendendo, e não agora como candidato, mas como dirigente do partido, por exemplo, que tivesse uma melhor divisão
de muitas questões que envolvem o país. Por exemplo, os 6% para os setoriais, que o deputado e a deputada estadual não só recebesse 10% do deputado federal, porque o recurso do fundo eleitoral não é um recurso que depende do voto que dá o deputado ou a deputada federal, porque nós sabemos que quem anda os grotões desse país são os parlamentares estaduais, na sua grande maioria. É difícil. Eu fui há poucos dias lançar minha candidatura no Amapá. Olha, não é fácil, mas é lá. E eu, várias vezes que eu tive em várias capitais, as pessoas me convidaram para dar uma entrevista, para fazer uma palestra na Assembleia, eu falava, não, desse jeito eu não vou, me arrume um carro que eu vou andar para o interior. Esse é o candidato que tem compromisso com a militância do PT nos 5.570 e poucos municípios desse país. Muito obrigado. Obrigada, Romênio. Quer que repete a pergunta, Walter? De que forma os candidatos, se eleito presidente nacional do PT, irão acompanhar os diretórios estaduais e municipais do PT em todo o Brasil, sabendo da extensão territorial do nosso país e das diferenças culturais e sociais? 5 minutos. Bom, eu vou responder a Rosa Maria Nunes Araújo, que é a pessoa que fez essa pergunta. É uma pergunta que envolve diversas camadas, para ser bem respondida. A primeira é que a gente deve recuperar a ideia de que nós somos um partido que precisa funcionar em anos ímpares e em anos pares. A gente precisa funcionar o tempo todo, não apenas em época de campanha eleitoral. Portanto, precisa de um partido organizado, militante, presente no cotidiano da luta do povo. Essa é a primeira questão, ou a primeira camada. Isso é uma questão de orientação política, não é apenas um tema organizativo. Se você tem uma linha política que diz que a eleição é a coisa mais importante do mundo, isso produz uma organização de tipo eleitoral. Se você entende que o essencial é construir poder popular na sociedade e combinar isso com luta eleitoral e presença nas instituições, o tipo de organização é outro. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar que o PT precisa ser muito maior e muito mais forte do que ele é hoje. A companheira que fez a pergunta, a Rosa, fala corretamente: extensão territorial, diferenças culturais e sociais. Eu, nas minhas contas de padaria, acho que o PT precisa de ter de 12 a 13 milhões de filiados. Se a gente quiser estar presente em todas as cidades, em todas as instituições, com pelo menos 3 filiados em cada local, porque é só assim que você consegue, de fato, exercer a presença e a capacidade dirigente do partido. Em terceiro lugar, destacar o fato de que isso implica em ter lá na ponta militantes que recebam informação, que sejam formados, que tenham formação política e ideológica, que possam eles mesmos implementar a política. Nos últimos anos, a gente tem assistido uma coisa estranha no partido, que é você retirar da base o direito de decidir sobre questões importantes da política, trazendo isso para as direções estaduais, para a direção nacional ou para os mandatos parlamentares que, quando não são obedecidos, vão nas cidades e fazem o que querem, passando por cima do partido. A gente tem que recuperar a ideia de que é a militância que constrói o partido na base. E, para isso, o papel da direção nacional é fornecer meios financeiros, meios comunicacionais, meios em termos de formação política e de orientação. Também é fundamental destacar a necessidade de, em cada local, você ter realmente presença capilarizada em instâncias que funcionem. Qual é a contribuição que nós, na direção nacional, podemos dar a isso? Primeiro, o exemplo. Se o diretório nacional não funciona bem, isso contamina os diretórios estaduais e os diretórios municipais. Segundo, a presença constante. Quem militou antes do PT, e alguns aqui de nós fizeram isso, lembra que havia uma figura, às vezes muito chata e incômoda, mas às vezes muito importante, que era a figura do assistente, daquele integrante da direção que ia aos comitês de base, aos comitês regionais, aos comitês setoriais, para o tempo todo fazer a ligação da instância de base com a política geral. Essa ideia de uma assistência permanente, de um acompanhamento permanente, precisa ser recuperado. E num partido de massas como o nosso, isso precisa assumir a forma de uma caravana permanente. Eu entendo que cabe à direção nacional
entrar em modo caravana. A gente faz isso em época de campanha eleitoral, mas a gente não faz isso no cotidiano da vida partidária. Ou seja, a gente não tem uma presença permanente, cotidiana, planejada nos espaços para discutir política e para discutir os temas conflitivos com a base do partido. E, por último, essa questão que a Rosa Maria Nunes Araújo fez me permite destacar um aspecto que fica, às vezes, confuso pela importância que a gente está dando para o debate entre presidentes. O PT não é e não deve ser um partido presidencialista. O PT deve ser um partido com direção coletiva. Não cabe ao presidente eleito tomar decisões que poderia tomar se ele fosse presidente da República eleito, governador eleito, prefeito eleito. Nós temos que recuperar com muita força a ideia de que é preciso direção coletiva. E, nesse sentido, o presidente pode ser o porta-voz da direção, mas ele não é o dono da direção. E, portanto, compete ao conjunto da direção que vai sair desse processo de PED discutir como reorganizar, de fato, o partido na base. Não vai ser uma tarefa fácil. Hoje, a direita e a extrema-direita estão mais capilarizadas que nós, mas é possível fazer diferente se a gente colocar o socialismo no comando. Mas se a gente continuar falando de tudo menos de socialismo, não vai dar certo. Obrigada, Walter. Para você que entrou agora, nós estamos no debate dos candidatos a presidente nacional do PT. Nós estamos no segundo bloco e quem vai responder agora é o nosso deputado Rui Falcão e a pergunta é da Rosa Maria Nunes Araújo: de que forma os candidatos, se eleito presidente nacional do PT, irão acompanhar os diretórios estaduais e municipais do PT em todo o Brasil, sabendo da extensão territorial do nosso país e das diferenças culturais e sociais? Eu não sei, Rosa Maria Nunes de Araújo, de que estado, de que cidade você é, mas achei a pergunta muito importante e começo a responder dizendo o seguinte: a política condiciona a organização, é a política no comando. Dependendo da política, dependendo da estratégia que você adote, você tem uma forma de organização. Hoje nós estamos organizados para disputar a eleição. Estamos correndo o risco de virar um partido meramente institucional e, pior, que não ganhe eleição. Segundo, eu, quando fui presidente do PT, eu fui a todos os estados do Brasil mais de uma vez, ou em campanhas eleitorais ou fora de campanha, e sendo sempre bem recebido, e não apenas para fazer eventos. Reunia com os diretórios, reunia com os militantes, compartilhava suas angústias, seus problemas, mas também acho, como o Walter, que nós não devemos ser presidencialistas. Devemos reorganizar o partido para que haja assistência política, para que os dirigentes viajem, também estejam presentes. Precisamos fazer uma busca ativa de filiados, fazer uma atualização do nosso cadastro e trabalhar com informação, formação, organização, que é um tripé fundamental para que a gente possa mobilizar para ganhar as ruas novamente, porque vamos combinar, a direita tomou as ruas da gente, e volta e meia se diz, não dá para mobilizar, não dá para organizar, a conjuntura é desfavorável, a correlação de força é desfavorável. A correlação sempre será desfavorável no sistema capitalista se a gente não lutar contra o sistema e se a gente não concitar a militância a lutar, se mobilizar, um pé nas instituições e muitos pés nas ruas, eu tenho dito. Então, essa busca ativa de filiados ela é fundamental. É fundamental que a militância tenha direito de dirigir conjuntamente o partido, que ela seja ouvida, que ela seja consultada periodicamente e que a gente faça dos grandes temas, como fizemos na época do colégio eleitoral, como fizemos na época do plebiscito do parlamentarismo, que a gente faça esses grandes plebiscitos. Por exemplo, o PT hoje, a nossa militância, é a favor ou não de explorar a margem equatorial, a chamada foz do Rio Amazonas, para pesquisar petróleo. Nós vamos aprovar essa lei, a nova lei ambiental aprovada no Senado, que vai agora para a Câmara. Tem concordância da gente para essa verdadeira revogação de todas as leis de proteção do meio ambiente? O presidente Lula, se aprovada na Câmara, deve vetar essa lei ou não? Qual é a opinião da nossa militância? Porque
porque os deputados precisam ser orientados também. Antigamente, a militância orientava os deputados. Eu fui questionado porque votei contra o pacote do corte de gastos, porque sou da convicção de que petista não corta direitos da classe trabalhadora. E não votei de forma indisciplinada, porque nunca descumpri resoluções coletivas do nosso partido. Disse ao presidente Lula, que me questionou, não tinha posição da direção sobre isso, presumia-se que fosse a favor. Não tinha posição da bancada, comuniquei ao líder da bancada, comuniquei ao líder do governo e à presidenta Gleisi, que era presidente à época, que, como não tinha orientação, ia votar de acordo com a minha consciência. E quero crer que esse pacote do corte de gastos, como algumas das políticas que a gente vem travando na área econômica, é um dos fatores que tem contribuído para que o presidente Lula não tenha recuperado ainda toda a popularidade, embora esse esforço da nossa militância, dos dirigentes, dos parlamentares, deve ser o principal esforço hoje para que a gente possa reeleger o presidente Lula e, se não foi possível agora, cumprir todos os compromissos de campanha, como a revogação da lei trabalhista, como retomar o caráter público estatal da Eletrobras, se não foi possível ainda acabar com todas as privatizações, como o risco que corre o Transurb em Porto Alegre de ser privatizado, está ainda no plano estadual, o Plano Nacional de Desestatização deveria ser retirado. Eu acho que essas questões é que pode nos levar a uma campanha feita quente, com luta social, que é uma condição para a vitória do presidente Lula em 2026. Muito obrigada, Rui. Nós vamos agora para o Edinho, que vai responder a sua pergunta. Para quem chegou agora, nós estamos na última pergunta, na verdade, na última resposta do segundo bloco, que é da Rosa Maria Nunes de Araújo, e ela pergunta de que forma os candidatos eleitos a presidente nacional do PT irão acompanhar os diretórios estaduais e municipais do PT em todo o Brasil, sabendo da extensão territorial do nosso país e das diferenças culturais e sociais. Olha, na minha avaliação, a Rosa ela levanta talvez o tema central, que deveria ser o tema central na minha avaliação, que é o tema da construção partidária. Como eu disse agora há pouco, se o PT não estiver forte, se o PT não estiver organizado, dificilmente ele terá condições de enfrentar os desafios que estão colocados, tanto na conjuntura como os desafios do próximo período histórico. Eu penso, Rosa, que você levanta a questão da diversidade regional, que é o Brasil. E, claro, o PT não está dentro de uma bolha, o PT está dentro da sociedade. Então, essa diversidade regional ela se reflete também na diversidade que o partido tem e das formas de organização do partido. Então, considerar esse fator, primeiro, eu já acho importante. Segundo, mesmo não sendo, e eu concordo com as falas que foram ditas aqui, o PT ele elege presidente, mas ele não deve ser um partido que concentre o poder na figura do presidente. Eu penso que o PT tem que incentivar e aprimorar a prática da construção coletiva. Um partido só é democrático quando ele constrói posições políticas coletivamente. Por isso que as instâncias têm que funcionar. Quando a instância não funciona, não há espaço coletivo. Se não há espaço coletivo, nós não estamos exercitando a democracia interna. E um partido sem democracia interna, evidente, ele caminha para enfraquecimento. E nós temos várias experiências no mundo de partidos de origem operária, partidos de esquerda, que se equivocaram, erraram e, infelizmente, decretaram o próprio fim. O PT, eu penso que nós temos que entender a importância da construção das instâncias, por isso que eu tenho dito que, e nesse sentido, mesmo sendo presidencialista, eu, enquanto figura do presidente, se essa for a vontade da nossa militância, no dia 6/7, eu quero ser um presidente muito presente. Eu estou viajando agora, eu estou visitando os estados, mas eu quero fazer disso uma prática continuada. Eu quero ter presença
na vida do partido, não só nas capitais, porque, Rosa, eu também sou do interior. Eu construí partido no interior de São Paulo. A minha cidade, onde eu sou filiado, onde eu construí toda a minha trajetória, é uma cidade do interior. Eu sei das dificuldades de você construir partido no interior. Eu sei das dificuldades de, muitas vezes, só a dinâmica da capital prevalecer. De, muitas vezes, a direção não entender o que é a diversidade, o que é a dificuldade de você construir partido numa cidade pequena, onde o exercício do poder é diferente, onde as formas de controle é diferente. Então, eu quero vivenciar essa experiência de ter muita presença. Mas quero dizer a você que os grandes desafios do PT nós teremos que superar. Concordo com o que disse meu companheiro e amigo Rui Falcão, nós temos que construir o nosso próximo Congresso. Eu sei que nós temos uma eleição pela frente, que é a eleição de 26, mas nós teremos que saber conciliar as duas tarefas. A tarefa de construir a vitória do presidente Lula em 26, mas a tarefa também de construir um Congresso que melhore o funcionamento das instâncias, que enfrente o debate da transição do nosso partido, porque eu penso que nós estamos vivendo um problema que ele é grave, né? Eu não estou aqui dizendo, né, que nada no PT funciona. As coisas no PT funcionam, o PT é um partido forte, o PT é um partido que elegeu o presidente Lula em 22. Mas nós temos que fazer algumas transições. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos que, no Congresso, enfrentar o debate da limitação de mandatos. Ele é um tema importante. Nós temos que enfrentar o debate da filiação partidária. Nós queremos filiar, sim, mas nós queremos filiados que tenham curso de formação, filiados que tenham consciência de que eles estão se filiando ao PT, qual é a diferença do PT para os outros partidos. Portanto, o ato de filiação tem que ser um ato também de convencimento político, de formação política. Eu quero aqui também encerrar a minha resposta tratando da transição geracional. Esse é um tema que o partido tem que enfrentar. Nós não temos que negar o legado da atual direção, de quem construiu o partido, mas nós temos que incentivar a juventude a ocupar espaço político no nosso partido. Obrigada, Edinho. Nós vamos agora, ainda nesse segundo bloco, nós vamos para a segunda pergunta. Eu queria dizer a todos e a todas que nos acompanham que nós já temos mais de 30 mil pessoas nos acompanhando ao vivo, somando todas as redes de compartilhamento. Hoje nós estamos aqui no debate dos candidatos a presidente nacional do PT. Você que está entrando agora, nós estamos indo agora para a segunda pergunta do segundo bloco do debate. E a segunda pergunta, que começa, então, pelo companheiro Romênio Pereira, vem do Rafael Assis. Quais são os caminhos que vocês entendem que o partido deve seguir para se aproximar mais das bases e aprofundar a discussão sobre o socialismo brasileiro? Olha, a melhor forma que eu acredito da gente aproximar mais das bases, como direção nacional, é procurar ouvir as direções regionais, com todas as suas dificuldades que encontram em cada estado. Eu quero dar um exemplo aqui do norte do país. No norte, nós só elegemos parlamentares federais, um senador, uma deputada federal e um deputado, somente no Pará. Então, nós precisamos fazer que o nosso partido possa visitar, por exemplo, com muita força, a região norte, que é uma região que hoje tem um dos principais debates que nós estamos organizando, o governo, o nosso partido, que é a COP30. E como que nós devemos fazer isso? É andar o país. Eu quero concordar aqui com o companheiro Walter Pomar. A gente, infelizmente, veio a Covid e a gente começou a fazer reunião só por videoconferência. Nós estamos distanciando daquela relação de conversar, de ouvir as pessoas, não só em alguns minutos, através desse espaço que nós temos. E eu, como eu disse há pouco, eu estou nesse partido há 45 anos e uma das coisas que mais
eu consegui fazer foi andar esse país, ouvir os diretórios municipais. E eu acho que nós temos que buscar essa realidade em cada estado, em cada município brasileiro. Nós temos um país muito grande, com 5.570 cidades nesse país. E a vitória veio principalmente da organização de homens e mulheres em pequenas e médias cidades. A direção nacional está muito longe disso. E está em várias formas, nas suas políticas, nas suas propostas, e mesmo o PT na própria distribuição do fundo eleitoral. Nós temos situações de algumas candidaturas de homens e mulheres pelo país que recebeu um valor insignificante. Então, nós precisamos buscar que estas pessoas sejam ouvidas pela direção. E uma das formas que eu acho também, assim, o governo precisa construir mais canais junto com o partido em ouvir os municípios brasileiros. Eu sinto que o governo está muito fechado em alguns grandes centros do nosso país. Isso é errado. É difícil você ver um ministro andando pelos interiores do nosso país. Nós temos no partido 11 ou 12 ministros que ficam muito dentro do palácio acompanhando o presidente. Eu, numa oportunidade que eu tive com o presidente, eu disse, olha, ministro ou ministra não tem que ficar acompanhando toda hora o presidente, tem que andar os estados. Eu não sei qual o ministro ou a ministra que visitou Roraima, o Acre, correto? Essas pessoas querem falar com o governo, querem falar com a gente da direção nacional. Eu sei que é difícil. Então, eu sou um defensor que a direção nacional, e aí sob a minha presidência, vocês podem ter certeza, serei um presidente do PT nacional com muita militância. E aqui eu já quero assumir um compromisso. E eu gostaria de fazer um convite aos outros 3 candidatos. Eu não serei candidato às eleições nem de 26, nem de 28, porque eu quero dedicar a minha presidência do PT a construir o partido. E eu gostaria de fazer um convite aos outros 3 candidatos. Ao companheiro Edinho, ao companheiro Rui Falcão e ao companheiro Walter Pomar, que pudesse assumir esse compromisso de não ser candidato às eleições do ano que vem, porque nós precisamos, a presidência do partido está ouvindo o interior. Quando eu for candidato em Minas Gerais, naturalmente eu vou andar só os grotões do meu estado. Não, eu como presidente nacional do PT, eu quero andar todos os estados, e me facilita eu não sendo candidato a deputado federal, a deputado estadual, ou quem sabe, no meu estado, que não tem candidato majoritário, eu posso até, se eu não for o presidente, mas eu serei, ser o candidato a governador ou senador da República, entendeu? Então, eu assumo um compromisso aqui com a militância do meu partido, que não serei candidato nas eleições de 26 e 28. E gostaria de fazer um convite aos outros 3 que pudessem assumir esse mesmo compromisso que eu estou assumindo agora. Muito obrigado. Obrigada, Romênio. Nós vamos agora para o segundo, que é o Walter Pomar, que vai responder a pergunta do Rafael Assis. Quais são os caminhos que você entende que o partido deve seguir para se aproximar mais das bases e aprofundar a discussão sobre o socialismo brasileiro? Muito bem. Bom, os petistas, eles estão na base. O filiado, o militante petista, está lá na escola, no seu local de moradia, no seu trabalho, no seu espaço de cultura e lazer, no quilombo, no assentamento, na atividade de economia solidária. Todos nós temos militância na base. Quem não está na base são as instâncias dirigentes. E quando eu falo isso, eu me refiro ao fato de que os diretórios municipais, estaduais e nacional não incluem na sua pauta as questões do cotidiano da luta da classe trabalhadora, não orientam a base sobre o que fazer nesses espaços onde ela já está presente. E isso acontece por um problema de linha política, eu insisto. Foi dito aqui que o problema organizativo é o principal, mas o problema organizativo, ele decorre da linha política que se adota. E foram citados aqui também vários problemas organizativos. Eu pergunto, eles vieram de Marte? Eles nasceram por geração espontânea? Ou tem pessoas que são responsáveis por decisões tais como os mandatos vitalícios? Ou tem pessoas que são responsáveis pelas filiações sem critério? Que pessoas, que tendências fazem isso? Não tem CPF? Não tem RG? Bom,
Queria dizer que o problema é a linha política. Esse problema precisa ser superado. E quero aqui me apoiar num poeta que todo mundo conhece, Bertolt Brecht. Ele dizia: o fascismo é uma fase histórica do capitalismo. Não se pode falar a verdade sobre o fascismo se não estivermos dispostos a falar sobre o capitalismo. O companheiro que vai falar em seguida falou muitas vezes sobre o fascismo, mas precisamos falar do capitalismo. E é esse o motivo que nos leva a propor o socialismo como alternativa. A gente está vivendo uma crise mundial hoje. É uma crise múltipla, é uma crise sistêmica, ela é ambiental, ela é econômica, ela é social, ela é política, ela é militar, ela é ideológica. Hoje, a classe trabalhadora está ameaçada pela robotização, pela inteligência artificial, pela morte, pela guerra, pela violência, por tudo. Só que na origem disso tudo está o mundo capitalista, que precisa ser superado. E é isso que nos impõe a necessidade de falar de socialismo. E também a solução para os problemas concretos do Brasil. Eu repito o que eu falei antes. Não tem solução para os problemas estruturais do Brasil se a classe trabalhadora não conquistar o poder, não reorganizar a sociedade a partir de um critério que é o bem comum, não o lucro. E o nome disso, pessoal, é socialismo. Então me espanta, sinceramente, que mesmo depois de lembrado a respeito, o tema do socialismo não apareça. Tem que aparecer. Nós somos totalmente favoráveis à economia solidária. Mas socialismo implica em propriedade social dos meios de produção, implica em planejamento ambientalmente orientado, implica num nível de democracia popular completamente diferente do capitalismo, implica numa política internacionalista, tem outras implicações que precisam ser colocadas em debate. Então, quando o companheiro pergunta, o Rafael Assis, como aprofundar a discussão sobre o socialismo, a minha resposta é essa que eu estou dando aqui, mostrando que ele é uma solução concreta para os problemas que o mundo vive hoje e mostrando que ele também é uma orientação concreta para os problemas que o Brasil vive hoje. Aproveito o tempo que resta para primeiro responder ao que o companheiro Romênio falou. Veja, eu nunca fui candidato. A minha postura frente à política é de um revolucionário profissional, não é de um político profissional. Eu nunca fui candidato a nada, não porque eu não acho importante, mas porque eu acho que a minha tarefa é outra. A minha tarefa sempre foi trabalhar na organização partidária, comunicação, formação política, relações internacionais. É assim que eu contribuo mais com a causa da classe trabalhadora brasileira. Portanto, eu não preciso assumir esse compromisso, porque simplesmente não está no meu horizonte outra coisa a não ser presidente nacional do PT. E a segunda questão que eu queria falar é que eu concordo inteiramente com a proposta de renovação geracional que o companheiro Edinho apresentou aqui, e queria sugerir que a gente começasse já, votando no mais novinho aqui. Somos todos mais ou menos sessentões, mas eu ainda sou o mais novinho, então eu queria propor para ele que apoiasse imediatamente a minha candidatura com esse espírito. É isso, mas o Rafael tem razão, falando agora sem brincadeira, esse tema do socialismo e das bases é fundamental e tem um vínculo entre as duas coisas com que eu quero encerrar, que é: não tem socialismo sem que a classe trabalhadora tenha consciência, organização e mobilização. É a classe trabalhadora que vai construir o socialismo aqui no Brasil, não é mais ninguém. Obrigada, Walter. Nós vamos agora para o Rui Falcão, que vai responder a pergunta do Rafael Assis. Quais são os caminhos que você entende que o partido deve seguir para se aproximar mais das bases e aprofundar a discussão sobre o socialismo brasileiro? Rafael, boa parte das tendências do nosso partido tem o socialismo no nome. Pena que a palavra socialismo e a discussão sobre o socialismo tenha sumido das nossas resoluções. É oportuno que tenha voltado agora no PED, é um grande avanço. Eu gostaria de falar que as pessoas não se recordam, principalmente os mais novos, mas eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer para retomar esse debate era ler as resoluções do 5º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, ou as resoluções do 6º Congresso Nacional do PT. Do 7º, eu não sei se retoma a questão do socialismo, não cheguei a ler ainda, estou esperando a edição e a publicação. Mas eu me lembro que ajudei a formular essa resolução
junto com o companheiro Luiz Dulce, Vladimir Pomar, Alípio Freire e outros companheiros da época que fizeram esse texto que eu considero memorável, quando pela primeira vez a gente definiu uma política de alianças e um caminho democrático e popular para a construção do socialismo. Me lembro até que a gente dizia à época, alianças não são uma questão de princípio para o PT, mas não se faz aliança sem princípios. Parece retórica, mas são coisas que orientam politicamente, como também o processo de construção dizia que a gente precisava disputar hegemonia na sociedade, combater o senso comum, que como as ideias dominantes na sociedade são as ideias da classe dominante, e a classe dominante no Brasil não é a Faria Lima, é o capital financeiro e bancário, o agronegócio e o imperialismo com seus representantes aqui. Esse é o bloco de forças que faz as suas ideias dominantes na cultura, nos meios de comunicação, e não adianta tergiversar a respeito disso. Ou tem enfrentamento, ou tem debate aberto, qualificando. Não tem como trazer juventude massivamente se não tem um projeto de futuro, que tenha sonho, que tenha construção de uma nova sociedade, porque a sociedade em que nós estamos vivendo sequer o sonho americano, aquele em que os filhos eram sempre melhores que os pais em termos profissionais, salariais, nem isso é possível mais aqui no nosso país. O Brasil está hoje encalacrado num limbo perpétuo de um fazendão. Nós não temos indústria desenvolvida para criar bons empregos, nós estamos submetidos ao dictate do agronegócio, que devasta, não só produz soja, nós não temos apoio suficiente para fazer reforma agrária, e a reforma agrária é um caminho para democratizar a propriedade, e é também um caminho para organizar trabalhadores que são os que mais combatem hoje pela proteção da natureza, pela produção de alimentos saudáveis, que combate os venenos, que o agronegócio trabalha com mais de 100 venenos aqui, envenenando a nossa comida, enfim. É preciso apresentar isso como soluções concretas para os problemas. E não há outra alternativa dentro do sistema capitalista para essas questões. É preciso também que a gente retome a nossa vocação internacionalista. O PT sempre disse que é a favor de lutar contra a exploração e opressão dos povos e nações. O PT sempre disse que é preciso integrar o continente latino-americano e o Caribe. Por isso, não entendo por que até hoje a Venezuela não é integrada aos BRICS, por que o nosso partido reconheceu o governo da Venezuela e o nosso governo não. Não entendo por que a gente reconheceu a eleição do Equador realizada sob estado de sítio sem que a gente pedisse as atas da eleição do Equador. E, por fim, ser internacionalista significa, sim, participar dessa campanha pelo boicote ao governo fascista, genocida de Bibi Netanyahu e pressionar legitimamente o nosso governo para romper relações democráticas, relações diplomáticas e comerciais com esse governo que está fazendo uma matança de crianças, mulheres, e que, quando o presidente Lula disse que semelhava aos métodos de Hitler, ele foi admoestado, inclusive por companheiros nossos que achavam que a declaração dele não cabia naquele momento. Obrigada, Rui. Pessoal, nós vamos agora, então, nós estamos indo para o final desse segundo bloco e o Edinho é o último a responder, então, a pergunta do Rafael Assis, que é: quais são os caminhos que você entende que o partido deve seguir para se aproximar mais das bases e aprofundar a discussão sobre o socialismo brasileiro? Olha, Rafael, eu quero dialogar com você, de novo retomando aqui a importância da construção do nosso Congresso. Repito, sei da importância das eleições de 26, portanto, é o centro da nossa ação enquanto partido, é o centro da nossa tática, mas nós temos que construir o nosso Congresso para enfrentar vários dos debates que estão colocados aqui nessa mesa. Mas, sem dúvida alguma, esse, e não é um debate nostálgico
voltando o PT à década de 80, à década de 90, a questão da organização de base. É um debate extremamente atual e necessário. Se nós queremos dialogar com a nova classe trabalhadora, que eu tenho dito em todas as oportunidades que eu tenho, se nós perguntarmos qual é a maior categoria profissional do Brasil hoje, certamente nós teremos que encarar o moto entregador e a nossa imensa dificuldade em dialogar com essa categoria profissional. Da mesma forma, nós temos dificuldades de dialogar com os motoristas de aplicativos, da mesma forma que nós temos dificuldades de dialogar com as trabalhadoras e os trabalhadores advindos do avanço da internet, porque, como já foi dito aqui, do século XX para o século XXI, nós avançamos a tecnologia no nosso parque produtivo, avançamos a robótica, as novas tecnologias se implantaram, inclusive nós não vimos sequer o início do impacto da inteligência artificial. Muitas profissões deixaram de existir e outras profissões emergiram. E nós temos uma imensa dificuldade de dialogar com essas novas profissões. Se o PT é o partido da classe trabalhadora, o partido que nasceu para efetivamente representar os trabalhadores, nós não podemos ser o partido, nem tampouco o movimento sindical pode ser o representante dos empregados, só daqueles que têm vínculo, só daqueles que estão na concepção do vínculo empregatício formal. Hoje, são milhões e milhões de trabalhadoras e trabalhadores que estão no subemprego e que ainda são cooptados muitas vezes pela ideologia neoliberal, se reivindicando empreendedores, e não são empreendedores. A esteticista que lá no bairro abriu o salão dela, o marceneiro, o serralheiro que conseguiu recursos e abriu o seu negócio, esses são empreendedores. Se nós pegarmos o moto entregador, ele é classe trabalhadora precarizada. Os meninos e as meninas que estão nas redes sociais recortando vídeo, impulsionando vídeo, é classe trabalhadora precarizada, porque tem submissão do trabalho, tem controle do tempo. A mesma coisa o motorista de Uber. Quando a plataforma controla e pontua o seu trabalho, sabe se ele está trabalhando, sabe se ele não está, o tempo da corrida e ainda o cliente avalia o trabalho dele. Isso é controle do trabalho, portanto não são empreendedores. Agora, como que nós vamos dialogar com essa nova classe trabalhadora e debatermos nosso projeto de sociedade com ela? Nós precisamos estar organizados na base da sociedade. Por isso que eu defendo que no Congresso a gente enfrente o debate de darmos peso organizativo, e vou falar aqui, eu sei que muita gente vai discordar, inclusive enquanto instância organizativa para o núcleo de base. Da mesma forma que eu sei que tem divergências em relação a isso, eu penso que a economia solidária é central. Nós não vamos organizar a nova classe trabalhadora se nós não tratarmos a economia solidária como eixo central de organização. Porque boa parte dessas trabalhadoras e trabalhadores, eu já disse aqui, o movimento sindical não alcança, por mais que o movimento sindical cutista tem criado as secretarias de economia solidária. Mas certamente, se nós tivermos na base da sociedade, organizando uma cooperativa, buscando junto ao nosso governo uma nova forma de relação com as cooperativas, financiando o desenvolvimento de aplicativos para que eles rompam com a lógica das multinacionais e possam ter a sua forma de remuneração, eu penso que é forma, sim, de organização dos trabalhadores, é forma, sim, de nós estarmos na base. Então, eu penso que a economia solidária é eixo central, sim, de organização das ações do PT nesse século XXI, é eixo central, sim, se nós quisermos dialogar com a nova classe trabalhadora. Portanto, o PT não pode mais falar economia solidária de forma envergonhada. O PT tem que falar economia solidária como um eixo central, se orgulhar de nós termos essa bandeira e organizarmos a nova classe trabalhadora em forma de cooperativas, valorizando a economia solidária como instrumento de construção da organização das novas trabalhadoras e trabalhadores advindos das mudanças do nosso parque produtivo no século XXI. Obrigada, Edinho. A todos que estão nos assistindo pelas redes do PT, redes dos nossos deputados, parlamentares, militantes, nós vamos dar início agora ao nosso último bloco, que é o bloco de considerações finais. Mas antes eu quero convidar todos que são de Pernambuco, que participem amanhã presencialmente
quem estiver mais perto de Recife, do debate que os nossos candidatos estarão fazendo amanhã em Recife, o debate presencial, e daqui a pouco o Humberto Costa vai falar o endereço, porque eu não estou com o endereço aqui na minha cabeça, o nosso presidente vai passar aqui para que todos lá em Recife possam comparecer. E no dia 7 de junho é o primeiro debate de chapas, que vai ser em Fortaleza. Então, quero convidar todos que são ali do Ceará, que possam comparecer em Fortaleza para esse debate. Para as nossas considerações finais, então, a gente vai repetir a mesma ordem e eu começo, então, pelo Romênio Pereira. Eu queria, minha amiga e querida Gleide, que nos próximos debates, que a gente pudesse mudar os sorteios. Eu quero fazer essa sugestão, até porque a gente pode ter uma opinião levando em consideração o que um outro companheiro pode estar respondendo. Eu queria dizer e citar um grande escritor, Guimarães Rosa, quando ele disse: a vida que é da gente é coragem. Isso nunca me faltou. Nunca me faltou. Então, e quero dizer que, mesmo eu tendo 65 anos de idade, eu tenho feito meus debates para a juventude. É só observar as minhas redes sociais, que eu convido a todos e a todas que sigam Romênio PT. Eu tenho falado muito para a população negra deste país, do meu partido. Eu tenho, talvez, eu não sei se os outros companheiros fizeram, mas ontem eu fiz questão de fazer uma postagem nas minhas redes sociais sobre o mês de junho, que é o mês do orgulho gay, e eu tenho feito uma defesa muito forte desse setorial dentro do PT. Então, eu estou buscando levar sobre as minhas opiniões aquilo que eu acredito que deve ser feito. E aqui eu quero citar 2 exemplos. Eu sou de Patos, mas voto em Belo Horizonte. O meu candidato a vereador, que me fez sobre vilas e favelas, comunidades, é o vereador Pedro Rousseff, que eu presto uma homenagem, talvez hoje um dos militantes com mais coragem e com muita força de enfrentar a extrema-direita no nosso país. Mas eu quero dizer que eu vou votar numa jovem negra para presidente do PT de Minas, que é a deputada Dandara, que está aqui nos acompanhando. Então, eu estou fazendo essa escolha. Eu estou fazendo essa escolha também. Então, eu quero dizer para vocês que esse é um projeto que eu estou buscando. Agora, eu quero fazer um comentário. Eu tenho andado e tenho ouvido de muitas lideranças, prefeitos, prefeitas, deputados estaduais, vereadores e vereadoras, uma grande reclamação sobre o nosso governo. Porque o nosso partido, que foi para a rua defender contra o impeachment da presidenta Dilma, contra a prisão do presidente Lula, e que fez novamente a gente derrotar um dos maiores fascistas da extrema-direita nas últimas eleições, quando o nosso presidente vai aos estados, não pode sequer chegar perto do palanque. Nós precisamos animar a nossa militância. Isso eu estou vendo em todos os estados. No meu, que não é qualquer estado, é o único estado no sul, sudeste e centro-oeste que o presidente Lula ganhou nos 2 turnos. Entendeu? Nós precisamos aproximar. O presidente precisa falar mais com o povo. Então, assim, isso é uma reclamação que eu tenho ouvido muito. E acredito que esse processo que nós estamos fazendo agora, da renovação das instâncias partidárias, precisa trazer uma nova força para o partido. Porque nós somos jovens, nós temos 45 anos, somos um partido vitorioso. Em 9 eleições nós ganhamos 5 e 4 nós ficamos em segundo lugar, 2 roubadas, a de 89 e a de 18. Mas nós precisamos saber que as pessoas não são eternas. Eu costumo dizer que ganhar a eleição faz parte de um processo de um partido político. Mas nós precisamos construir esse partido para mais de 100 anos, 200 anos, porque ainda há no nosso país uma grande parte da nossa população que não tem o direito à comida, tem direito àquilo que é mais básico. E eu quero terminar dizendo o que o companheiro Walter falou. Não dá para o nosso governo indicar o atual
presidente do Banco Central, e ele colocar para a população mais pobre do nosso país a maior taxa de juros que tem no nosso país. Isso é inaceitável. Por isso que eu quero um partido mais independente que possa dizer para o governo que há caminhos errados. E vocês podem observar, dos 11, 12 ministros, só apoia uma candidatura, correto? Até isso, o governo, para ganhar, todos e todas servem, mas quando é para governar, governa só com poucos que estão no mesmo campo político. Acho que isso é uma questão que nós precisamos também consertar dentro do nosso governo. Muito obrigado. Obrigada, Romênio. Eu queria informar que as regras do debate, elas foram construídas com os representantes dos candidatos. Então, sem prejuízo de amanhã em Recife, se quiserem, tem total autonomia de mudar a regra. E aproveitar também para dizer que o debate amanhã em Recife é no Sindicato dos Bancários de Pernambuco, que fica na rua Manuel Borba, 564, no bairro Boa Vista, em Recife. Amanhã, às 19 horas, então, debate presencial. Passo agora para as considerações finais do Walter Pomar. Eu acho muito importante que a gente debata organização, mas isso não pode ser motivo para fugir do debate político. Eu acho muito importante que a gente debata organização, mas isso não pode ser feito sem autocrítica, sem reconhecimento das responsabilidades. Porque uma coisa é falar aqui, criticar aqui, determinadas coisas que estão acontecendo no nosso partido. Mas quem é responsável por isso? Todo mundo? Todos os setores do partido? O momento em que a gente vive exige debater política, exige debater a linha política. Nós estamos num momento particularmente grave, na minha opinião. Essa batalha do IOF não é qualquer coisa. Quando o Hugo Mota dá 10 dias para o governo mudar ou ser mudado na marra, isso já tem nome, é chantagem. O governo fez certo quando quis cobrar dos ricos, fez errado quando recuou, e agora está sob ameaça de fazer mais recuos ainda, porque o que eles querem é nos obrigar a fazer um ajuste fiscal no lombo da classe trabalhadora e que esse ajuste ganhe tom estrutural. Eles querem reforma administrativa, eles querem uma nova e pior reforma da Previdência, eles querem acabar com os pisos, eles querem desvincular o salário mínimo da Previdência. É pancada, ou bem para nos derrotar em 2026, ou bem para criar uma situação de ingovernabilidade total depois. Como é que a gente trata disso sem discutir política? Vejam o que aconteceu com a companheira Marina, a violência de que ela foi vítima. Aliás, presto a solidariedade aqui a ela e sei que isso é também a opinião de todos os demais candidatos. Aquela violência não é um detalhe, não é um ponto fora da curva, é o tratamento que eles têm para todos nós. Aquele comando de caça aos comunistas, Rede Vivo, é mais um exemplo disso. Então nós estamos diante de um inimigo que quer nos obrigar a aplicar o programa deles. E se a gente bobear, vão ainda nos tratar do jeito que queriam ter feito caso o golpe tivesse sido vitorioso. Tem que discutir política. Não adianta só discutir organização, porque a política que está sendo adotada não está dando conta do recado. A política que está sendo adotada não está construindo as condições para uma vitória. A política que está sendo adotada está construindo, na melhor das possibilidades, espaço para a gente ter um mandato parecido com o que foi o segundo mandato da companheira Dilma. Um mandato que vai ser alvo de todo tipo de instabilidade. Se a gente não discutir política, discutir só organização, nós não vamos resolver o problema. Quero dizer também que eu sou totalmente a favor de economia solidária, cooperativismo, todas as formas de amor valem a pena. Agora, precisa discutir socialismo, porque sem socialismo, a gente não derrota o imperialismo. Sem socialismo, a gente não derrota a ditadura do capital financeiro. Sem socialismo, a gente não supera a condição de subpotência primária exportadora, com agronegócio e as mineradoras devastando. Aliás, como é que discute ambiente e COP30 sem enfrentar eles? Então, assim, não tem como fugir do debate sobre socialismo ou querer substituí-lo. E eu digo assim, me espanta
e, ao mesmo tempo, parabenizo, não há ironia nisso, a coerência do companheiro Edinho, que não trata do assunto com a relevância que ele tem. Porque não estamos, portanto, diante de um esquecimento, não estamos, portanto, diante de Nós estamos diante de uma convicção de que esse não é o tema central no debate político ideológico, de que esse não é um tema central do ponto de vista da construção de uma alternativa para o mundo e para a sociedade brasileira. Eu penso exatamente o oposto. Eu penso que, sem ter esse horizonte socialista como nosso norte, isso nos quebra sob todos os aspectos, nos enfraquece sob todos os aspectos. A gente precisa ter fogo nos olhos, a gente precisa ter disposição de combater, a gente precisa ter disposição de derrotar não só os fascistas, mas, como diz o Brecht, o capitalismo e tudo que ele traz junto. É essa disposição de combater que a gente quer oferecer ao partido. A nossa chapa, como nós já falamos, chama Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, não é por acaso. É, primeiro, uma análise da situação mundial e nacional. Segundo, uma disposição de enfrentá-la levantando muito alto as bandeiras históricas do partido. Viva o povo palestino, viva a resistência dos povos em todo o mundo. Obrigada, Walter. Nós estamos aqui no último bloco do nosso debate nacional, lembrando que amanhã tem debate presencial em Recife, pedindo a todos que estão aí nos acompanhando que compartilhem esse debate. Amanhã ele vai estar na íntegra também, aí na página do PT. E eu quero passar para as suas considerações finais o nosso candidato, o deputado federal Rui Falcão. Bom, primeiro quero agradecer a toda a equipe aqui da comunicação, dirigida pelo companheiro Gilmar Tato, pelo trabalho aqui muito profissional, toda a equipe. Quero responder a sua pergunta, Romênio. Eu achei que estava dirigindo a pergunta para mim e para o Edinho só, porque o Walter ele já tinha. Né? Eu digo que respondo porque parece até que nós combinamos, porque já no meu lançamento da candidatura em São Paulo, eu disse com todas as letras, se eleito presidente do PT, não serei candidato a deputado federal nem a nenhum outro cargo. O que não é novo na minha história, porque em 2014 o presidente Lula me pediu para não ser candidato à reeleição ou a deputado federal, se fosse o caso, para coordenar a campanha vitoriosa da presidenta Dilma. E agora, recentemente, ele também me pediu para tirar 121 dias de licença do mandato para ajudar na coordenação da campanha do Boulos. Então, para mim, o parlamento não é profissão, é uma contingência. Tanto que eu nunca digo que sou deputado, eu digo que estou deputado. Então, respondo aí a sua pergunta e passo ao ponto seguinte. Se costuma dizer muito assim, o mundo mudou, o Brasil mudou, o PT mudou, a classe trabalhadora mudou, tudo isso é verdade, mas a exploração, a expropriação, a exploração e o preconceito, tudo isso continua. E isso o que é? Isso é o capitalismo na sua mais clara expressão. Por isso, é preciso combater a extrema-direita, a direita, mas quem está na base dessa exploração, dessa opressão. Não adianta tergiversar, o nome é sistema capitalista, o nome é combater o imperialismo, inclusive, principalmente, o imperialismo dos Estados Unidos, que é o que mais nos aflige aqui. Então, por isso, é preciso ter isso claro, sob o risco de nós perdermos a identidade. E quando um partido perde a sua identidade, a sua razão de ser, ele fenece, como quase todos os partidos da tradição social-democrata na Europa, que por transigirem, por preferirem muitas vezes a direita, a extrema-direita, acabaram perdendo, inclusive eleitoralmente, deixando que a extrema-direita crescesse em todo o mundo. Por isso, é preciso enfrentamento, por isso é preciso um partido com coragem, por isso é preciso um presidente que não tergiverse, que tenha posições nítidas, que tenha firmeza nas suas opiniões. Quero dizer também que não podemos confundir
economia solidária com socialismo. É uma coisa importante, as cooperativas, a economia solidária, mas o capitalismo significa um sistema oposto ao regime capitalista, que está muito bem descrito, para não ser repetitivo aqui, nas resoluções do nosso 5º encontro, e que há países que tentam, com muito esforço, chegarem a esse limite. E para ser anticapitalista e anti-imperialista, nós precisamos reforçar a nossa solidariedade a Cuba, a Venezuela, a todos os povos que lutam contra a opressão e a exploração. E é por isso que nós temos que nos atirar com muita força na campanha pelo plebiscito popular de 7 de setembro, na campanha pelo boicote, sanções e suspensão das relações comerciais e diplomáticas com o regime genocida de Bibi Netanyahu. É assim que o PT pode ganhar mais popularidade, porque a juventude, em grande medida, está envolvida nessas campanhas, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, pelo fim da escala odiosa das 6x1, pela isenção do imposto de renda para quem ganha de 5 a 7 mil reais e, principalmente, pela taxação dos supermilionários, pela taxação das big techs e a regulação das big techs, e para tomar muito cuidado com a questão da soberania digital, que não se resolve simplesmente com a instalação de data centers sem critério, porque, como dizem na Espanha, com muita propriedade e movimento popular, cuidado, a sua nuvem seca o nosso rio, aludindo ao consumo brutal de energia e de água que esses data centers exigem. Obrigada, Rui. Nós estamos, então, chegando ao final das nossas considerações finais e eu passo, então, para o Edinho Silva. Primeiro, eu quero iniciar esse último bloco agradecendo a todas as companheiras e companheiros que têm construído essa minha candidatura à presidência do PT, que têm caminhado comigo nesse processo, um processo longo, mas que eu tenho muito orgulho das alianças que se construíram em prol desse projeto de partido que eu tenho debatido e que, se for vontade da nossa militância, eu quero ajudar a construir. Agradecer a CNB, a minha corrente, agradecer a Resistência Socialista, agradecer à Esquerda Popular Socialista, ao Novo Rumo, ao Socialismo em Construção e a tantos grupos regionais que a cada estado que eu vou tem manifestado esse apoio. Depois dizer a vocês que eu acredito muito na construção de valores, na construção de uma junção de forças que a gente consiga efetivamente afrontar esse modelo e essa concepção de modo de produção. Mas, efetivamente, eu não trato o socialismo como se fosse uma tomada de assalto de poder de dentro de um gabinete. Para mim, a construção da correlação de forças se dá na base, e aí a economia solidária é instrumento de organização, sim, o orçamento participativo é instrumento de organização, sim, a participação nos conselhos populares, nos conselhos gestores de políticas públicas, é organização, sim, é disputar a consciência da classe trabalhadora. A consciência da classe trabalhadora não se faz, desculpem aqui, a gente efetivamente discursando, ou a gente bravateando. A consciência da classe trabalhadora se faz nós, na base, efetivamente organizando os trabalhadores e enfrentando os desafios da classe trabalhadora. Nesse sentido, por isso, que eu reafirmo uma concepção de construção partidária que valorize o orçamento participativo, que a gente tenha coragem de defender o orçamento participativo, que a gente demonstre para as trabalhadoras e para os trabalhadores que eles organizados, eles podem deliberar e a sua vontade vai sim para o orçamento, invertendo prioridades e construindo uma nova relação de poder na sociedade. Isso não é discurso. Isso não é metafórico, isso é real, é disputar a consciência da classe trabalhadora. Da mesma forma que eu penso que quando o PT debate a universalização da educação integral, ele está dizendo para a mãe da periferia a sociedade que ele quer construir. E nós estamos disputando a consciência da mãe das periferias. A mesma coisa quando o PT defende a universalização da primeira infância, quando nós defendemos o direito à creche, à segurança alimentar. Quando nós falamos em cooperativismo, nós estamos disputando a consciência
de que nós podemos construir riqueza numa outra relação, numa outra, sem submissão do poder. Isso é conscientização da classe trabalhadora, isso é disputar rumos da sociedade. Como eu penso que nós temos que debater segurança pública. Agora, a nossa concepção de segurança pública tem que ser aquela que cuide do adolescente em conflito com a lei, aquela que cuide daqueles que cumpriram pena e que têm que ser reinseridos na sociedade, que o PT está recuando nesse debate. Nós não podemos recuar, porque nós estaremos ignorando o processo de exclusão social se nós debatemos segurança pública fora desse contexto, sem considerar as novas tecnologias. E também eu penso, quando nós debatemos transição energética, não é apenas um debate ambiental, é nós estamos falando que nós somos capazes de produzir riqueza sem submissão dos trabalhadores e sem degradar o meio ambiente. Portanto, é uma outra relação de produção de riqueza com a sociedade. Da mesma forma que eu quero dizer a vocês que com muito orgulho eu digo aqui que o governo do presidente Lula é patrimônio do Partido dos Trabalhadores. O governo do presidente Lula tem reconstruído o Brasil, o governo do presidente Lula tem tido êxito na economia, que nós temos a menor taxa de desemprego da nossa história. O governo do presidente Lula que voltou com Minha Casa Minha Vida, voltou com as obras estruturantes do PAC, criou o pé de meia. Claro que nós temos muitos outros desafios. Agora, esses desafios serão superados se o Partido dos Trabalhadores tiver uma agenda clara, essa que eu disse aqui. Se o Partido dos Trabalhadores tiver condições de disputar os rumos da sociedade e também, dentro do parlamento, disputarmos o nosso projeto. E eu quero concluir dizendo que quem quiser caminhar conosco, com esse coletivo, com todas as forças que me apoiam, na construção de um partido que seja efetivamente capaz de fazer disputa de rumos na sociedade, que seja capaz de mudar a correlação de forças da sociedade, que seja capaz de falar do socialismo como um projeto real construído no cotidiano da classe trabalhadora, vote 180, venha conosco nessa jornada. Muito obrigado. Obrigada, Edinho. Eu quero agradecer aos 4 debatedores, candidatos. Vou passar agora para as considerações finais do nosso presidente Humberto Costa, que vai encerrar o nosso debate. Lembrando, então, mais uma vez, que amanhã seguimos com o debate de Recife. Bom, queria só agradecer a participação de nossos candidatos à presidência do PT, o Edinho Silva, Romênio Pereira, Rui Falcão, Walter Pomar. Acho que o debate foi esclarecedor. Nós temos aí uma relação de datas em que teremos debate, seja entre presidentes, seja entre as chapas. Amanhã em Recife, presidencial. Dia 7 de junho em Fortaleza, das chapas. Dia 13 de junho em Porto Alegre, presidencial. 14 de junho, Belém, das chapas. 20 de junho, no Rio de Janeiro, presidencial. 21 de junho, Campo Grande, das chapas. 27 de junho, São Paulo, presidencial. E 28 de junho, Minas Gerais, das chapas. Todas essas informações, bem como as regras para o PED, estão no site do partido, e todos aqueles que estiverem interessados em se informar sobre esses pontos podem ter acesso e terão todas as informações. Quero agradecer também a participação de todo mundo que nos acompanhou pelas redes sociais. Muito obrigado a todos, boa noite a todos e todas.